pessoal. Bom, ontem eu fui na fisioterapia, foi tranquilo a fisioterapia. Agora eu tô terminando, né, algumas sessões, eu acho que só faltam umas 3. E ela já começou a me dar pezinho, então eu tô mexendo agora com pezinho. Aí hoje eu tô fazendo as minhas coisas e eu tava pensando, eu fiz um texto no blog, hoje falando um pouco de fobia. Esses medos que a gente tem, né? Isso a gente carrega pra arte marcial, né? A gente tem uns medos muito loucos, né, às vezes. E o medo, quando você tem muito medo de uma coisa, essa coisa fica maior, né? Maior do que ela é. Fica irracional. E tem a fobia, né? Tem a fobia, que é aquele medo maior, né? Então eu estava escrevendo sobre isso, né? Contei um caso que aconteceu comigo. E que eu acho que tem muito a ver com a arte marcial, porque quando a gente pratica arte marcial, a gente mexe com medo, né? Medos, desafios, tem momentos que você paralisa, né? Já aconteceu de Wasa eu paralisar diante de uma técnica, o colega fez uma técnica muito ríspida e bruta, eu paralisei, fiquei sem saber o que fazer, né? Então eu acho que a fobia, o medo, ele paralisa você, você fica congelado, né? Como eu sempre fiz muitas reportagens e eu sempre gostei demais de fazer reportagens, eu viajei, eu conheci vários lugares e lugares diferentes, inusitados, então eu já vivi situações interessantes e engraçadas até, né? Eu acho que é isso que é legal. Numa reportagem é isso que é legal, são as histórias, né, que você vive, né, você acaba conhecendo pessoas muito diferentes, de hábitos diferentes, então eu já fui para lugares muito diferentes e sempre sozinha, né, porque eu nunca tive equipe, eu sempre viajei sozinha, né, então eu viajava sozinha, eu viajava com equipamento, né, fotografia, filmagem, gravador, tá, eu viajava sozinha, sempre viajei sozinha, né, para fazer as minhas reportagens, e sempre gostei disso. Eu era tudo, né? Repórter, jornalista, fotógrafa, eu filmava, entendeu? Eu fazia tudo, né? Eu era 1001. E eu me lembro que em alguns momentos, né, das reportagens, em alguns momentos da vida a gente paralisa. A gente tem um medo que é sobrenatural, né? Que passa, né, o irracional. E aí fica maior, né? A coisa que a gente imagina uma coisa muito maior. Então hoje eu me lembrei muito de sapos, né? Eu tenho muito medo de sapos, tá? Eu gosto deles, eu defendo eles, eu protejo, eu não deixo ninguém fazer mal para os sapos, tá? Mas eu tenho fobia, eu tenho pavor, né, de sapo. Eu sempre tive, né? Tem algumas coisas que a gente tem fobia, né? Tadinho, ele não faz nada, eu sei que ele não faz nada, né? Ele é bonzinho, tudo bem. Mas eu tenho medo fora do comum, tá? Então, já passei por umas situações muito engraçadas envolvendo sapos, né? Uma delas foi numa viagem de uma reportagem, né, que eu fui fazer. Eu ganhei uma reportagem, eu ganhei uma viagem, né, para Fortaleza. E convidaram a revista que eu trabalhava para ir visitar, né, uma empresa que produzia acerola, né, acerola orgânica. Na época era uma coisa muito moderna. Hoje não é mais, né? Mas na época era. E aí a editora-chefe falou para eu ir. Eu fazia muitas matérias para essa revista, né? Eu era muito ativa, sempre fui, né? E ela não podia ir, ela me mandou. Eu fiquei surpresa, adorei, né? Eu não pensei 2 vezes, eu vou, né? Com tudo pago, né? Avião, hotel bom, sabe? Comida, tudo bom, motorista, né? Peguei e fui. Só que a viagem era o seguinte, era um final de semana só. E então a gente ia na fazenda, visitava a fazenda, depois a gente ficava livre e depois a gente ia embora, né? Voltava para casa. Eu fiz o seguinte, eu quis ficar lá mais um tempo, porque eu escrevia para National, sempre escrevi para National, né? Uma revista muito legal, e eu vendia pauta para eles. Então eu queria ficar um pouco mais tempo lá, explorando as regiões mais diferentes, fazer pauta e vender para as revistas, porque eu sempre fiz isso, né? Eu sempre fazia as pautas
eu viajava, eu fazia, depois eu vendia para as revistas as matérias, né? Eu sempre gostei de fazer isso, eu adoro fazer isso, né? E eu tive a possibilidade de conhecer muitos lugares assim. Aí eu fiquei, né? O pessoal foi pra praia, né? Eu não, entendeu? Eu não fui, porque praia é praia, né? Eu preferi, eu tinha que escolher, né? Ou eu ia pra praia, né? Ou eu fazia matéria, né? Não dava pra ser os dois. Aí eu quis fazer matéria, né? Eu quis explorar, porque tinha uns lugares lá. Tinha um lugar lá, umas cidadezinhas lá, que tinham as rendeiras. Então eu fui, conheci as rendeiras, entrevistei as rendeiras. Tinha um lugar que tinha uma rapadura enorme, gigante, eu fui, né? Então eu fui conhecendo esses lugares. Mas eu fiquei mais tempo, né? Fiquei mais tempo. Eu fui pra Serra, né? Pra Serra do Ceará, que era um lugar que tinha produção de flores. Aí tinha umas coisas diferentes e eu quis ir. Peguei e fui, né? Fui sozinha, né? Fui sozinha. Aí, assim, mas assim, rápido, né? Não era férias, né? Era matéria, era trabalho, né? É um outro ritmo quando você viaja, né? Pra fazer uma reportagem. Eu, claro, gosto, me divirto, adoro o que eu faço. Então, pra mim, acaba sendo lazer, tá? Mas não é passeio, né? É trabalho. E aí eu fiquei nesse lugar, que era um lugar bem na serra, chamado Ubajara. Ubajara, né? O nome da cidadezinha. É uma das cidades mais frias que tem, né? Bom, aí, gente, o que aconteceu? Eu fiquei numa pousada bem legal nessa cidade, né? É Ubajara o nome da cidade, porque faz tempo que eu fiz essa viagem, né? Era uma cidade bem fria, assim, né? Assim, tinha névoa, né? De dia. E era uma época bem chuvosa, né? Que me atrapalhou bastante, inclusive fazer as fotos, né? Fazer as entrevistas. Me atrapalhou bastante, né? Porque lá, esse lugar, essa serra aí do Ceará, é bem diferente, né? Do Ceará mesmo. É mais fechado, assim, o tempo, né? É névoa, é tudo mais cinza, né? Então eu fiz as entrevistas, fiz as matérias, tudo. Aí eu voltei à noite pra pousada. Eu fiquei uma noite só nessa pousada. Essa pousada era assim, era um jardinzão grandão, tinha uma piscina, era bonita, né? E os chalés, eles ficavam todos afastados. Tinha que atravessar esse jardim, com esse monte de grama, era um lugar bonito. De dia era uma beleza, só que à noite, né? À noite dava medo, né? Dava medo à noite. E eu sou medrosa, né? Se bem que eu tô acostumada, né? Então, sempre viajei pra fazer reportagem sozinha, né? Fui para uns lugares bem, assim, né? Sempre viajei, foi tranquilo. Aí, eu peguei e aí cheguei na pousada, né? Na recepção, tava chovendo. Aí eu fui pro quarto, né? Tava tudo escuro, tava noite, né? E tava tudo chuvoso, névoa. Quando eu tô indo... O que tinha de sapo, assim, era uma multidão de sapo. Eu nunca tinha visto tanto sapo na minha vida, era uma coisa assim surreal. Eu nunca tinha visto. Eram muitos, parecia um mar, assim, sabe? Um monte, pequeno, grande, pequenininho, grande. Olha, uma coisa terrível. Olha, eu fiquei paralisada, né? Porque o que acontecia? Não era uma distância muito grande da recepção pro quarto, só que acontece que eu tinha que andar um trecho grande do jardim, né? Tava cheinho de sapo, cheinho, lotado, assim. Quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico, eu paralisei porque eu tenho fobia, eu tenho pavor, morro de medo, sabe? Morro de medo. Eles são tadinhos, eles não têm culpa, e assim, eu defendo, protejo, tudo, não deixo ninguém fazer mal, né, pra eles, mas acontece que eu tenho medo. Eu paralisei, eu não conseguia ir pro quarto, eu paralisei, né? Eu dei uma corrida para a recepção de novo. Eu dei uma corrida e eu não queria sair de jeito nenhum da recepção, mas eu estava muito cansada, já era muito tarde. E o pessoal da recepção, que era um pessoal bem bacana, que eu acabei conhecendo e fazendo amizade até com elas, com as recepcionistas, elas ficaram preocupadas comigo. Elas falavam, não, vai, não tem problema, a gente olha daqui, qualquer coisa, você grita, a gente vai aí, eles não vão fazer nada. Então eu tentei várias vezes ir, mas eu não conseguia. Chegava na hora, estava faltando pouco
eu via que eles estavam na porta. Eles estavam na porta do quarto, né? Eu não ia conseguir abrir a porta. Eles estavam simplesmente na porta do quarto, né? Tinha um monte de sapo, assim, andando, né? Coachando, eles felizes e contentes. Sei lá, eles devem ter achado que eu sou maluca, né? Imagina, uma louca, morrendo de medo de sapo, né? Muitos, muitos. Então, o que eu fiz? Eu fiquei com vergonha, né? A gente tem que entender que a gente não é onipotente, sabe? Eu fiquei com vergonha de pedir para elas me levarem pro quarto, né? Porque imagina eu, né? Uma adulta, né? Uma adulta com medo, né? Pedir para elas me levarem até o quarto. Eu fiquei com vergonha, né? Mas aí, na hora da necessidade, você perde a vergonha, entendeu? Você perde a vergonha. Eu pedi, né? Pedi pra elas, eu falei, olha, por favor, vocês me levem até o quarto, eu não vou conseguir ir, né? E elas foram, uma do lado da outra, eu no meio, eu não fiquei olhando pra eles, mas eles estavam lá, perto do meu pé. Pra entrar foi terrível, não, porque assim, a gente chegou, é claro, eles correram, tadinhos, né? Eles têm medo da gente, né? Mas quando eu cheguei na porta, era um monte. Eu fiquei morrendo de medo de ter algum lá dentro do quarto. Aí foi terrível, terrível. Eu não dormi, claro que eu não dormi, né? Porque eles ficavam a noite inteira batendo assim, né, na porta. Não é batendo na porta, eles tombavam na porta, né? Porque eles ficavam pulando pra lá e pra cá. Eram muitos, muitos. E aí eu tampei todo o vão da porta, porque eu fiquei com medo deles entrarem. Imagina um vão assim, ó. Imagina se ele ia entrar. Mas eles ficam pequenos. Eu já vi. Aí, não, é terrível, terrível. A pessoa quando tem medo, depois de manhã, elas tiveram que vir me buscar, porque eu não queria sair, né? Eu tava com medo de sair. Aí eu vi que eles tinham ido embora, tadinhos. Medo é uma coisa, né? A fobia, o que eu tô falando é que é o seguinte, o medo ele aumenta, né? Você fica paralisada, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, Priscila, se alguém te atacar na rua, você praticar arte marcial e tal, o que você vai fazer? Não dá pra saber. Porque é o seguinte, o medo paralisa. Por isso que eu falo que o que é mais importante na arte marcial, eu agora vou fazer um link com a arte marcial. Eu acho que é o autocontrole, né? Porque se eu tivesse um autocontrole, eu acho que eu teria conseguido enfrentar aquele mar de sapos, né? Eu não tive, nem teria. Hoje seria a mesma coisa, um monte de sapo, eu ia ter medo, né? Do mesmo jeito. Então, quando você eu acho que a arte marcial, ela não é que ela vai te fazer virar uma super mulher, um super homem, não é isso. É que eu acho que a arte marcial, ela te ajuda a trabalhar, né? O autocontrole. E você lidar melhor, né? Com medo, com a fobia, com as frustrações, entendeu? Você consegue ter um controle maior, né? Eu, graças a Deus, tiveram essas duas moças da recepção que me ajudaram, né? Muito bacanas e tal. Agora, se eu estivesse sozinha, como é que eu ia ter que fazer? E se eu não tivesse ninguém? Eu tivesse que enfrentar os sapos, né? Eu não sei o que eu ia fazer. Eu realmente não sei o que ia fazer, eu ia ter que me virar, né? Ali eu tive elas que foram comigo lá e tal. Mas é o medo, né? Realmente, quando você tem uma fobia, você aumenta, né? Isso é com tudo na vida, né? Com tudo, com a técnica, às vezes com a arte marcial, às vezes no Jiwasa eu já cheguei a congelar. No momento do Jiwasa que a pessoa fez uma coisa que eu não esperava, né? Eu fiquei assim, demorei um pouco para ter reação. Eu acho que a arte marcial ela te ajuda muito nisso, né? A trabalhar essas coisas de surpresa, a te fazer ter reações, né? Diante de uma situação inusitada. Você tem que ter uma iniciativa, você tem que tomar uma decisão numa arte marcial. Você está num Jiwasa, você tem que tomar uma decisão. Se você está numa roda de capoeira, você tem que tomar uma decisão, né? Então você tem que tomar uma decisão. Você tem que ter iniciativa, né? Então é isso, eu acho que assim, na vida mesmo, eu acho que o que vale são realmente essas experiências que você tem. Porque você aprende, né? Você aprende a lidar e são desafios. Os sapinhos ali desafiaram meu medo, eu não consegui, tá? Eu não consegui, né? Precisei de ajuda ali. Então, em alguns momentos você vai precisar de ajuda, né? Você vai precisar da ajuda das pessoas. Eu tive que realmente botar minha vergonha no saco, porque imagina, uma adulta, né? Com medo de sapos, né? Eu não tinha jeito, eu tava realmente paralisada, né? Com medo.
E quando você paralisa, você fica assim, parece que você esquece tudo, né? Você nem sabe quem é você, né? Dá é um choque, né? Um choque. Então é isso, gente. Eu quis contar essa historinha, fazendo alguns links com a vida e a arte marcial, porque eu acho que isso é interessante. É interessante pensar sobre isso, né?